Hoje eu quero conversar com você a respeito de uma percepção que eu venho tendo dos meus últimos anos de experiência como pessoa desenvolvedora sobre agilidade e desenvolvimento de software. Por que essas duas coisas estão tão distantes nos últimos anos? Bora trocar uma ideia sobre esse assunto? Antes de começar o conteúdo desse vídeo, não esqueça de se inscrever, até porque dessa forma você me dá mais incentivo de trazer conteúdo aqui através do People Tech. Confesso para vocês que esse vídeo foi um dos que eu mais hesitei em fazer e foi o que eu mais pensei e conversei com pessoas que são muito experientes na área de agilidade, na área de desenvolvimento de software, pessoas que eu confio muito e que eu sei que não iriam ouvir as minhas percepções e ficar ok com isso e não trazer pontos diferentes, pontos de vista talvez contraditórios aos meus. E nessas conversas eu pude enriquecer um pouquinho mais meu ponto de vista a respeito de uma problemática que eu tenho visto nesses últimos anos, talvez nessa última década, sobre o afastamento da temática de agilidade e desenvolvimento de software. Mas antes de começar a falar da minha percepção sobre esse assunto, eu queria dar um contexto, para quem talvez não conheça agilidade e talvez esteja chegando agora nesse mundo aí de programação e nunca ouviu falar sobre esse assunto, o que é super normal, até esse é um dos pontos da minha crítica e a minha percepção que eu tenho visto nesses últimos anos de programação. Agilidade nasceu de desenvolvimento de software. Existe um evento que eu acho que definiu o que é o início da agilidade, que foi uma reunião de pessoas programadoras muito experientes e que elas estavam tentando resolver um problema de projetos e desenvolvimento de sistemas ou serviços, ou nessa época softwares, que não atendiam de fato as expectativas dos clientes. E como aproximar o negócio das pessoas desenvolvedoras. Como conectar as pessoas e, através até de alguns processos, fazer com que o desenvolvimento de software se tornasse mais próximo do que os clientes desejavam ou até mesmo o que os clientes precisavam. Isso aconteceu há mais de 20 anos atrás e nesse grande encontro, que foi realizado há 20 anos atrás, surgiu o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil é composto por alguns princípios e valores. Eu não vou trazer aqui todo o contexto, mas eu vou deixar aqui o link na descrição se você quiser se interessar um pouco mais sobre o assunto. Desses 20 anos para cá, muita coisa surgiu em desenvolvimento de software e principalmente em agilidade. Você já deve ter ouvido falar sobre Extreme Programming, Scrum, Kanban, Lean, Business Agility, Flight Levels, enfim, uma série de frameworks, metodologias ou até mesmo conjunto de princípios e valores que essas práticas ágeis começaram a trazer para dentro do ecossistema de desenvolvimento de software. Dado esse contexto todo, eu queria começar a trazer um pouco da minha percepção e talvez aqui abrir o espaço para um debate, e até convido você que está me ouvindo a comentar aqui no vídeo se você tem algum ponto de vista diferente, até para a gente enriquecer essa conversa, esse debate, em prol de uma melhoria contínua da nossa área de tecnologia como um todo. O que eu tenho percebido é que durante esses últimos anos, dentro das comunidades de agilistas, tenho notado que desde os conteúdos, ou as metodologias, ou as discussões, os debates sobre qual é o trabalho e o papel das pessoas agilistas, muito pouco tem se falado sobre o papel do software nessa relação entre agilidade e entrega de valor. Não é nada raro você ver pessoas agilistas que nunca tiveram contato com o desenvolvimento de software e, para ser muito sincero, eu não vejo isso como um grande problema. Mas o grande ponto de atenção é que boa parte dessas pessoas que não têm um know-how de desenvolvimento de software, elas acabam puxando as discussões, os assuntos, as práticas e os valores, olhando muito mais para o fluxo de trabalho, como se o fluxo de trabalho ele não tivesse uma associação direta da forma e de como se desenvolve software no dia a dia, principalmente pelas pessoas programadoras. Essa discussão não é nova, eu não estou aqui puxando nada muito diferente do que algumas pessoas já têm discutido por aí, mas eu queria trazer meu ponto de vista específico sobre esse ponto de know-how de desenvolvimento de software para agilistas. Eu não acredito que essas pessoas precisam vir de desenvolvimento de software para assumir o papel de agilistas nas empresas. Não é esse o meu ponto. A grande questão é que quando a gente traz práticas ou metodologias que elas acabam se desassociando ou se distanciando da realidade de como o desenvolvimento de software é feito, aí eu vejo um problema. E aí eu vou trazer alguns sintomas desse distanciamento pelo meu olhar e pelos olhos aqui de alguém que já está há alguns anos na comunidade de agilistas também. Se você pegar a grade de palestras dos grandes eventos de agilidade no Brasil, você vai ver que pequena parte do conteúdo é voltado às práticas de desenvolvimento de software, ou poucos conteúdos têm uma associação direta com o software e a eficiência ou a eficácia. Muito se fala sobre
encontrar gargalos no fluxo de trabalho. Muito se fala sobre métricas de entrega ou até mesmo metodologias e processos que auxiliem na identificação de dependências entre times ou gestão de portfólio. Tudo muito high level, muito desassociado do que a gente chama de trabalho mais tático, que é próximo do desenvolvimento de software, onde a gente produz o código que vai chegar na mão do cliente. E aí eu vou contar uma experiência minha, submetendo palestras para algum desses eventos. Num dos últimos que eu submeti palestra, eu fui recusado em 3 submissões que eu fiz, e numa delas, uma descrição me chamou muita atenção, e até eu curto demais esse modelo de feedback das comunidades ágeis sobre a submissão de palestras. Isso é sensacional, mas uma coisa me chamou atenção. Numa das palestras, eu iria falar sobre Mob Programming, que é uma prática de desenvolvimento de software colaborativo, que você reúne todas as pessoas que podem contribuir para entregar uma iniciativa, uma grande funcionalidade do seu time, coloca elas na mesma sala e elas vão desenvolver do início ao fim, assim como, por exemplo, é a técnica do pair programming, mas com mais pessoas na sala, inclusive pessoas que não necessariamente são de tecnologia. Essa é uma prática emergente de agilidade. Fazem uns 5 ou 6 anos que a gente tem discutido isso, principalmente pelas pessoas que desenvolvem software, que é uma prática que pode potencializar o estado de flow de um time. E olha só, veja que eu estou falando aqui de uma ferramenta de potencialização do estado de flow. O flow que eu acabei de falar, que boa parte dessas metodologias ou práticas ágeis acabam incentivando ou trazendo como protagonista nas discussões de desenvolvimento ágil. E no feedback dessa submissão, na verdade na rejeição, dessa palestra que eu submeti, a pessoa comentou que preocupa muito associar Mob Programming com agilidade. Veja que eu não quero aqui individualizar pontos específicos sobre a minha análise, mas eu quero trazer alguns episódios ou sintomas que eu tenho percebido dentro dessa jornada de agilidade e desenvolvimento de software. Por que será que essa pessoa teve essa percepção? Por que a gente tem focado muito, principalmente nas coisas que são mais emergentes, de práticas ou até mesmo essas metodologias que vêm surgindo nas comunidades de agilistas ou nos eventos, principalmente? Por que a gente não tem falado sobre software de uma forma mais séria e pensando muito mais no futuro do desenvolvimento de software dentro dos princípios e valores do Manifesto Ágil? Tá, você pode falar, poxa, o Manifesto Ágil já tem mais de 20 anos, a gente precisa repensar o conceito de agilidade. E quem sou eu aqui para dizer o que agilidade deve ser? Eu sei que tem muita gente muito mais referência do que eu para falar sobre esse assunto. Mas calma que eu quero trazer mais alguns pontos dessa minha percepção. Olhando para dentro das comunidades de desenvolvimento de software, você também pode fazer a mesma análise. Poucos eventos de tecnologia destrincham ou até mesmo citam agilidade nos conteúdos que são divulgados nas palestras. Eu posso contar no dedo, eu acho que nos últimos 10 eventos que eu fui de tecnologia, eu não lembro de nenhuma palestra falando sobre desenvolvimento ágil. Então, por que será que também as pessoas programadoras estão se afastando de agilidade de alguma forma? E aí eu tentei pegar feedback de outras pessoas também, que talvez tenham a mesma percepção, ou percepções diferentes. E uma conclusão que talvez a gente possa chegar aqui, é que dentro da área de tecnologia, por conta do boom, de vagas e de altos salários, o foco principal foi na evolução técnica, na evolução da stack que essas pessoas trabalham, ou nas práticas de desenvolvimento de software que vão falar sobre qualidade e sobre arquitetura. E boa parte dessas práticas, elas desconsideram qualquer conceito ágil, mesmo que algumas delas tenham por trás valores do manifesto, por exemplo. O ponto é que não há uma representatividade de pessoas que estão nas comunidades ágeis trazendo o assunto de desenvolvimento de software como um ponto de importância ou relevância para quando a gente fala de desenvolver coisas de uma forma ágil. O foco nessa evolução técnica acabou deixando de lado essa discussão sobre entrega de valor ou sobre melhoria contínua que a agilidade tanto pregou lá nos primórdios do manifesto. Enquanto de um lado você tem pessoas agilistas focando muito mais no alto nível da sua atuação, como por exemplo frentes de business agility e agora recentemente com essa moda nova de product ops, que eu tenho também alguns pontos de atenção sobre esse assunto, você tinha do outro lado das pessoas que estão desenvolvendo software pensando em como fazer entregas muito mais escaláveis ou arquiteturas muito mais robustas para suportar uma grande quantidade de clientes entrando nas startups ou nas empresas tradicionais. E talvez nesses dois caminhos que essas duas áreas trilharam, existe um vácuo que a gente precisa preencher de volta, de unir as nossas forças como pessoas desenvolvedoras com os nossos valores como pessoas agilistas. Talvez uma reflexão que a gente precisa fazer é que desenvolver software não é como uma esteira. E você que desenvolve e que programa já deve ter ouvido isso em alguns lugares sobre a esteira de desenvolvimento de software. Essa comparação com uma esteira, ela vem de uma época industrial
onde as coisas são lineares, a esteira ela tem uma continuidade. E por incrível que pareça, algumas dessas metodologias comparam muito o desenvolvimento de software como se fossem essas esteiras de trabalho. Provavelmente você já deve ter ouvido isso de alguma pessoa agilista também. Mas será que realmente o trabalho de desenvolvimento de software é comparado como uma indústria onde você pode parar, levantar a mão e parem as máquinas e depois o trabalho continua repetitivo e feito da mesma maneira, como se fosse algo parecido com aquele filme do Charlie Chaplin, da Revolução Industrial? Com certeza não. O trabalho de desenvolvimento de software envolve criatividade. É um trabalho do conhecimento, é um trabalho que não é linear. Pessoas podem resolver problemas de formas totalmente diferentes, baseadas no conhecimento prévio que elas têm, baseado na experiência ou até mesmo no contexto que essas pessoas estão envolvidas. Aqui também fica a minha crítica, por exemplo, a nossa tentativa exacerbada de tentar encontrar previsibilidade num trabalho que é do conhecimento. Eu sei que você também já deve ter ouvido algumas metáforas, como, por exemplo, uma pessoa que pinta um quadro, ela não tem uma estimativa de quando ela vai terminar essa obra, assim como um escultor ou uma pessoa que trabalha com arte no geral. Essa comparação me parece um pouco exacerbada, exagerada. Mas se você for pensar em como o processo de desenvolvimento de software ocorre, como é construída uma solução, como as pessoas sentam e discutem e trocam ideias para que elas cheguem numa solução mediante os problemas que elas têm para resolver, você vai entender que o processo não é linear. Então, a previsibilidade é algo muito difícil de ser conquistado. Não dá para comparar pera com maçã, um tipo de trabalho que parece igual com o outro, mas no fundo são totalmente diferentes. Talvez existam outros motivos por trás que aconteceu esse afastamento. Eu posso dizer com propriedade, porque eu sou uma pessoa programadora, que eu já trabalhei com pessoas agilistas que eram muito irredutíveis quanto a aplicar ferramentas e processos que elas tinham aprendido em algum curso ou em alguma certificação, e que essa era a única maneira de se resolver alguns problemas de gargalo que a gente tinha. Quando, na verdade, as pessoas programadoras sabiam que os problemas de arquitetura que a gente tinha eram os que causavam os problemas de falta de previsibilidade, de problemas na qualidade das entregas ou até mesmo nos atrasos que a gente tinha na hora de desenvolver software. Ao mesmo tempo, eu vi muitas pessoas programadoras sendo muito irredutíveis com a adoção de algumas práticas que, de fato, iam ajudar o time a melhorar o nosso fluxo de trabalho e também a metrificar coisas que às vezes a gente nem tinha visão de que aconteciam, como, por exemplo, a famosa batida nas costas, que hoje foi substituída lá por uma mensagem na DM do seu Slack ou do Teams. E toda essa cisão que eu tô falando aqui, ela é mais natural do que parece. E você que tá ouvindo aí talvez esteja lembrando de alguns episódios que você passou muito parecidos com esse que eu citei aqui. Mas então, depois de todos esses pontos que eu coloquei aqui, será que existe alguma chance da gente aproximar as áreas novamente? Será que existe chance de agilidade voltar a fazer parte do desenvolvimento de software, assim como o software pensar mais de uma forma ágil de entregar software? E para ser sincero, eu acredito que sim, existe muito espaço para isso acontecer. E aí fica o meu chamado aqui para você, que é uma pessoa agilista agora, de pensar em como o seu time ou como a área que você trabalha entrega software. Será que as pessoas têm as melhores ferramentas nas mãos? Será que elas conseguem ter uma experiência de desenvolvimento onde as features elas conseguem caminhar sem nenhum impedimento técnico? Será que as pessoas conseguem observar logs? Será que elas conseguem metrificar o desempenho das aplicações que elas trabalham? Será que o software é isolado ou é desacoplado o suficiente para que elas consigam fazer melhorias contínuas, pontuais, incrementais e essas entregas de valor consigam ser mais rápidas e eficientes? Talvez seja a hora de nós, pessoas agilistas, nos aprofundarmos mais em como o software é construído, talvez até nas práticas de arquitetura mais high level, como ferramentas tipo Event Storming, C4 Model, Context Mapping e uma série de outras ferramentas que ajudam a gente a visualizar a arquitetura sem ter que se aprofundar tanto no conhecimento técnico ou no beat, como muita gente gosta de falar. Então, ao invés de aprender flight levels, de repente se aprofundar no que é um Domain Driven Design, ou o que são domínios e como esses domínios podem afetar a entrega de software do seu time. O meu chamado aqui é para que você, agilista, não pense só nos frameworks ou nas metodologias, nas práticas que vão surgindo, e elas vão surgir e elas vão ajudar a gente a resolver problemas específicos. Mas se você quer ser uma pessoa agilista que realmente cause um impacto dentro dos times, você precisa aprender como o software é construído dentro das empresas.
E aqui também fica o meu chamado para você, pessoa programadora. Você precisa entender o valor do trabalho que você está construindo. O código em si é só um produto final daquilo que você vai construir colaborativamente com outras pessoas, tanto pessoas de negócio, de produto ou outras pessoas programadoras. Saber como as coisas são priorizadas, saber quem são as pessoas responsáveis pela tomada de decisão, tirar dúvidas ou envolver pessoas no processo de arquitetura, de construção das soluções desde o início, também é sua responsabilidade como pessoa programadora. E vamos lá, torcer o nariz para métricas não me parece uma atitude muito madura, dado que a gente precisa entender como o nosso trabalho impacta o resultado final da empresa ou do time que a gente trabalha. Então aqui o meu ponto final para quem desenvolve software é: saiba o valor da entrega que você está fazendo. Saiba como gerar mais eficiência no seu trabalho. Questione, pergunte. Não seja uma pessoa que recebe as atividades ou os trabalhos que precisam ser feitos passivamente, sem tentar tirar alguma dúvida, sem questionar ou trazer ideias diferentes. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu esperava, mas eu senti que eu precisava falar um pouco desse assunto, depois de conversar com muita gente que é próxima a mim, gente que é referência aqui no Brasil de agilidade e desenvolvimento de software, pessoas que eu confio e eu sei que elas vão também trazer pontos diferentes dos meus, mas isso é o que a gente valoriza nas comunidades, né? Pontos de vistas diversos. Se você tem uma percepção diferente ou se você concorda com os pontos que eu trouxe aqui, não deixa de comentar aqui embaixo. É muito importante para mim saber se esse conteúdo é relevante, se é algo que você também tem percebido ou se você tem uma visão totalmente diferente da minha. Acho que a intenção aqui é a gente tentar construir um pensamento e uma forma de melhorar a nossa relação com o desenvolvimento de software, com tecnologia. Esse é o intuito desse canal, People Tech. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui e te vejo na próxima.